Essa noite eu quero falar sobre a árvore genealógica de Jesus, amém? Nós paramos aqui em Salomão. Quem esteve aqui na última? Levanta a mão. Aonde você estava, hein? Quem não levantou a mão, hein? E hoje nós vamos falar de um homem chamado Roboão. Repete comigo, Roboão. Nós vamos conhecer esse camarada e saber quem ele foi na árvore genealógica, amém? Coloca para mim Mateus capítulo 1, versículo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Aí ele começa com a lista. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Entronizado seja o teu nome no nosso meio, que a tua glória, a tua misericórdia e o teu amor esteja sobre nós. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor derrame sobre nós uma graça nesta noite. Me usa, meu Deus, eu te peço, me usa com sabedoria e com poder. Que de mim nada venha fluir neste altar, mas que a tua palavra venha saltar nos meus lábios, de modo que a tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que ela possa penetrar lá no mais profundo da alma e separar juntas e medulas, e separar aquilo que pode daquilo que não pode. Traga discernimento, eu peço a ti nesta noite. Fica conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. A Bíblia diz que a árvore genealógica, né? Ela são 14 gerações, né? De Abraão até Davi, de Davi até a deportação da Babilônia, mais 14, e da deportação da Babilônia até Jesus Cristo são mais 14. Se nós fizermos as contas aí, a gente está falando em 42 pessoas, amém? Só que tem uma pessoa que, fugiu o nome agora, ele fala duas vezes o nome dele, tanto antes da deportação quanto depois. Então a gente está falando aí em 41 gerações, amém? Então eu quero que você, essa noite, que você entenda comigo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Roboão, ele é filho de Salomão. Quando você vai estudar a história de Roboão, Roboão ele é filho de Salomão com uma mulher chamada Naamá. Quem é essa mulher, pastor? Ela é uma amonita. Quando você vai estudar a história dos amonitas, eles na verdade são descendentes de Ló com a sua filha, que nasce um filho chamado Ben-Ami. Eles são os amonitas. Então a Bíblia diz que eles são adversários do povo hebreu. Estamos juntos até aqui? Então, através de um incesto entre Ló e uma das suas filhas, né, nasce uma criança com o nome de Ben-Ami. Eles dão a descendência, eles geram a descendência dos amonitas. Então, Roboão ele já começa mal a história, porque Deus sempre diz para o seu povo não se misturar com outros povos. Então agora a gente vê um homem casando com uma mulher chamada Naamá. E essa mulher tem um filho chamado Roboão. Roboão, quando você vai estudar a história, ele teve 18 mulheres e 60 concubinas. Ele puxou um pouco o pai dele. Só que o pai dele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E Roboão, ele teve 18 mulheres e 60 concubinas. Ele teve 28 filhos e 60 filhas. Mas a mulher que ele amava de verdade, a Bíblia diz que é Maaca. Quem é Maaca?
ela na verdade ela é a filha de Absalão, em outras palavras, a sua prima. Amém? Porque Absalão foi filho também do rei Davi. Então a gente vai perceber que assim como Absalão era filho do rei Davi, Salomão também era. Então eles eram irmãos por parte de pai. Então a filha de um, ele se apaixona por ela. Então eles tiveram um relacionamento, foi a mulher que ele amou. Amém? Pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa história? A gente vai entender que Roboão, a árvore genealógica é interessante porque antigamente era monarquia, né? Então existia um rei que governava e o povo era guiado por aquele rei. Então o que acontecia? Quando um rei ele governava, quando ele morria, o filho dele, normalmente o primogênito, assumia o trono. E ele dava continuidade àquilo que começou na vida do seu pai. Amém? Você está aí? Então, quando Salomão ele morre, né? Roboão assume o trono. Roboão assume o trono com 41 anos de idade. E ele governa por 17 anos em Judá. Interessante que Roboão, quando Salomão passa o trono para ele, Salomão ele começa o seu reinado muito bem. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 8, que quando ele ora na inauguração do templo, desce fogo do céu. A conexão dele com o Senhor, quando você vai estudar a história de Salomão, eu falei aqui da outra vez, quando a gente falou sobre Salomão, 2 vezes o Senhor aparece para Salomão. Então Salomão teve experiências íntimas com o Senhor. Só que no final da história de Salomão, Salomão esquece do Senhor e começa a adorar os deuses das suas mulheres. Porque existe uma forma que o inimigo, existem várias formas, mas existe uma forma que o inimigo tenta nos despistar do nosso propósito. É quando ele tenta mostrar para mim e para você que aquilo que é falso é muito parecido com o que é verdadeiro. O verdadeiro só existe um. O modelo só existe um. Quando você faz um molde daquilo que é verdadeiro, o molde, por mais que se pareça, nunca vai ser igual àquilo que de fato é verdadeiro. Eu posso fazer várias coisas imitando aquilo que é único, e vai se parecer muito, mas nunca será de fato aquilo que é único. Você está comigo aí? Então, Salomão ele começa bem o seu reinado, mas ele termina mal. E quando ele termina, o profeta Aias, ele se encontra com um homem que se chama Jeroboão. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Repete comigo, Jeroboão. Jeroboão, quem é ele, pastor? Ele trabalhava para Salomão. Só que quando o profeta Aias se encontra com Jeroboão, ele entrega uma profecia, ele pega uma capa dele, ele parte em 12 pedaços, e ele dá 10 pedaços para Jeroboão, e ele entrega um pedaço para Roboão. E quando ele faz essa profecia, Jeroboão recebeu uma palavra de que ele seria o rei da tribo de Israel, que o Senhor, não era o profeta, o Senhor estaria dividindo o reino de Israel, porque quando Salomão ele era rei sobre todo Israel. E é bom a gente lembrar o seguinte, vamos lá, tem a tribo do sul, que é Judá, amém? Judá, Jerusalém, e tem a tribo do norte, que é Samaria, amém? Estamos juntos até aqui? Então, Salomão ele era rei de todo Israel, só que antes dele partir, o profeta Aias se encontra com Jeroboão e fala assim, olha, por causa das iniquidades, do pecado, de tudo que Salomão fez, eu vou partir o reino no meio, e eu vou te dar 10 partes para você, e por misericórdia a Davi, meu servo, eu vou dar uma parte. Então Jeroboão ele recebe essa palavra cai nos ouvidos de Salomão antes de morrer. Salomão persegue Jeroboão, a Bíblia diz que Jeroboão ele foge para o Egito para se esconder de Salomão. Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono, ele marca uma reunião e todas as pessoas do reino vêm ver a reunião com Roboão. Inclusive, Jeroboão volta do Egito e participa da reunião. E na reunião, o povo estava cansado de um jugo muito pesado sobre a vida do povo. Os impostos eram muito pesados porque Salomão ele queria continuar ostentando a vida que ele tinha. Vê se alguma coisa te parece aí, vê.
Salomão queria ostentar o que ele vivia, então o que ele fazia? Ele imputava um imposto muito pesado sobre o povo. Porque só existe uma forma do governo arrecadar muito dinheiro, é tirando de quem está trabalhando. Então ele fez isso durante um tempo, e quando Roboão assume, o povo resolve se reunir com ele e fala assim: olha, a carga tributária está muito alta, você precisa melhorar isso. E era costume naquela época eles falarem para o povo para voltar daqui a 3 dias, porque era o tempo em que eles consultavam a Deus, porque assim fazia Davi e Salomão no começo do reino. Eles consultavam a Deus, pediam 3 dias para poder orar a Deus, e depois de 3 dias voltavam para que Deus pudesse dar a resposta para eles, e eles darem a sentença para o povo. Então Roboão fala assim: ó, daqui a 3 dias vocês voltam. O povo sai acreditando que Deus iria falar com ele, e ele iria tomar a decisão acertada, porque afinal de contas, aquele povo tinha um rei, mas ele era governado pelo Senhor. Amém? 3 dias se passam, só que durante esses 3 dias, a Bíblia diz que Roboão ele vai se consultar primeiro com os anciãos daquela época, com as pessoas que tinham maturidade. Ele vai se consultar com os idosos, se assim eu posso dizer, com a voz da experiência. E aí os idosos falam para ele o seguinte, os anciãos falam assim: olha, Roboão, para você ter o povo contigo, afrouxa um pouco a carga tributária, porque o povo vai ficar feliz, e o povo vai ser teu, tu vai ter o povo na mão. Aquilo não soa muito bem aos seus ouvidos, ele resolve consultar os seus amigos. Quando ele vai conversar com os seus amigos, os jovens, fala assim: não, cara, tá tudo errado. Se eu fosse você, eu colocava mais carga tributária sobre o povo. Eu faria diferente do que teu pai fez, eu colocava mais imposto sobre o povo. A Bíblia diz que aquele conselho soou bem aos seus ouvidos, porque afinal de contas, quem está no governo quer gastar, né? E quando se gasta muito, tem alguém para pagar uma conta, sim ou não? Graças a Deus que isso não acontece no Brasil. Glória a Jesus. Mas Deus é bom, né? E é interessante que a gente vai ver a história de Roboão. Deus nunca perde o controle. As pessoas acham que Deus perde o controle, mas Deus nunca perde o controle. As coisas estão acontecendo aqui na terra, mas Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Até o dia que ele puxar o sino, plim, acabou, né? Então ele vai dando corda, né? É isso, não é? O controle sempre esteve com o Senhor. Pastor, e por que está acontecendo isso? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para arrancar o que se plantou. Há tempo para destruir, há tempo para todas as coisas. Então Roboão, quando ele coloca um jugo pesado sobre o povo se revolta e fala assim: não, a gente não quer viver isso. Uma parte do povo falou assim: não, nós não vamos ficar debaixo desse jugo de escravidão. Nós vamos para um outro lugar e vamos levantar uma outra pessoa para ser o nosso rei. Aí o que acontece? A palavra do Senhor se cumpre, porque Deus havia dado uma palavra para o profeta Aias, e precisava acontecer alguma coisa para que a palavra se cumprisse. E o que acontece? O povo levanta Jeroboão como rei de Israel, a tribo do norte de Samaria. E agora Roboão é agora o rei da tribo do sul, Jerusalém. Amém? Só que Jeroboão, quando recebe a palavra, Deus fala para ele assim: olha, Jeroboão, se tu andar no meu caminho, se tu fizer as coisas que eu mandei você fazer, se você cumprir todos os mandamentos que eu te disser, eu, o Senhor, serei contigo, e o teu reino será para sempre. O reino de Israel será firmado em ti. Só que Jeroboão, ele agora que ele está na tribo do norte, ele tem um problema muito sério, porque as festas eram celebradas em Jerusalém. Então o povo de Israel, todas as vezes que tinha uma festa, eles subiam para Jerusalém, para ir lá no templo, para poder adorar lá. Então as festas eram comemoradas no templo. Então a preocupação de Jeroboão é que esse povo aqui do norte pudesse ir lá adorar nas festas, e quando eles chegassem lá nas festas, eles por algum motivo ficassem apaixonados, encantados com a festa, ou com alguma coisa que estava acontecendo, e o rei da tribo do norte perdesse os seus membros para a tribo do sul. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu quero abrir um parênteses. As ovelhas dessa casa não são minhas, elas são do Senhor. Eu nunca vou perder aquilo que não é meu.
Deus me chamou para tomar conta de algo que é dele e não é meu. Se você ama essa casa, se essa casa te alimenta, eu quero te dar um conselho como um homem de Deus e como a Bíblia nos ensina. O pastor, a função de um pastor é pegar as ovelhas e levar elas para um pasto, para que elas se alimentem do pasto, e que o pasto que ela venha se alimentar seja um pasto bom, para trazer sustento para a ovelha. Quando a ovelha ela não se alimenta, ela fica doente, e muitas vezes ela até morre porque não está sendo alimentada. Mas uma ovelha, quando está sendo alimentada, ela não tem um porquê de sair do pasto que ela está e comer em outro pasto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou ser mais direto e mais preciso. Existem muitas vozes aí fora falando muitas coisas. E muitas vezes você ouve coisas neste lugar, que são alimentos que Deus está derramando sobre a tua vida, para mudar o teu caráter, a tua forma de ser e transformar a tua família. Mas você muitas vezes permite com que outras vozes, outros pastos que sejam mais verdes aos olhos humanos, possa mexer com o teu intelecto, ou talvez até com o teu ser, e você resolve sair do pasto que Deus te deu, para comer um outro alimento que não tem a ver contigo. Você ainda está aí comigo? Eu estou te dizendo isso debaixo de muito amor, porque assim, a pior coisa que existe na vida de um pastor é ele cuidar com todo o seu coração de um rebanho, tentar alimentar esse rebanho, não com o alimento que ele tem, mas com o alimento que o pai tem, e esse rebanho não entender isso. E eu não estou te criticando, porque eu falei no começo da pregação que só existe uma forma, ou melhor, existem várias, mas a forma principal que o diabo te ataca é tirando você do teu propósito, da direção que ele tem para você. Quando você perde a direção, isso aqui é uma reta. Se eu me desviar 1 milímetro aqui, lá daqui a alguns quilômetros, ela vai se transformar numa distância gigante. E eu saí completamente do lugar onde eu tinha que chegar. Eu só preciso me desviar só 1 milímetro aqui. Isso aqui, quando começa a abrir 1 milímetro, ele vai abrindo. Quando chegar lá na frente, vai dar quilômetros de distância do lugar que eu tinha que chegar. E muitas vezes a gente não entende por que a gente está vivendo muitas coisas na nossa vida. Porque muitas vezes a gente sai do propósito que Deus tem para a gente. Porque a gente fica dando ouvido às muitas coisas que falam no nosso coração. Sabe quantas pessoas que me ligam para me dar conselho? Várias. Sabe quantas pessoas tentam dizer para mim o que é certo e o que é errado? Várias. Eu ouço todas elas. Mas antes de tomar uma decisão, as pessoas que estão próximas de mim sabem, eu vou lá consultar aquele que de fato tem o controle e o domínio sobre a minha vida. E eu peço uma direção para que eu tome a decisão acertada. Porque se eu tomar a decisão acertada, não importa quem vai estar do meu lado. A certeza da vitória é 100%. Amém? Mas muitas vezes a gente quer agradar o povo. Minha esposa hoje me mandou um vídeo muito interessante. É um vídeo onde uma pessoa, ele faz uma prova, né? E entram, não sei se alguém já viu esse vídeo. Entram 7 pessoas numa sala. Ele bota um risco do lado esquerdo aqui de um tamanho. Do lado direito ele bota 3 riscos com tamanhos diferentes. O do meio é o mesmo tamanho que o da esquerda. O do meio, do lado direito, é o mesmo tamanho que o da esquerda. Os outros são um pouco menores, um menor e o outro menor ainda. Entram 7 pessoas na sala. Porém, das 7 pessoas que entram na sala, 6 são atores. E aí o rapaz pergunta assim: eu queria que você me respondesse qual é a linha que tem o mesmo tamanho da linha que está do lado esquerdo. Aí os 6 atores falam que é a primeira linha. Os 6 atores falam que é a primeira linha. Aquele que de fato não era ator, ele sabia que não era a primeira linha, mas ele permite se tornar uma massa de manobra. E ele, para não desagradar o grupo, afinal de contas eram 6 que disseram a mesma coisa, para ele não ser o único diferente, ele diz que também é a mesma linha. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Muitas vezes nós estamos muito mais acostumados de querer agradar as pessoas que estão do nosso lado, para não se decepcionarem conosco, do que propriamente falar a verdade para elas e seguir aquilo que Deus tem para a gente. Se
Se a gente não entender de fato o que é verdade, o que é erro, o que é certo, o que é errado, se a gente não entender e não se conscientizar que nós não fomos levantados para agradar ninguém, nós fomos levantados para cumprir um propósito. Se nós não entendermos isso, vamos ficar 50 anos dentro de uma igreja e não seremos transformados. Estaremos o tempo todo dentro de uma casa de oração. Vamos sentir arrepio quando o Cleve cantar. Vai ser um mover tremendo. As lágrimas vão escorrer, mas quando sairmos por aquelas portas, vamos continuar sendo exatamente quem estamos nos tornando. Roboão, ele viu seu pai tendo muitas mulheres. Então, o que ele viu virou de espelho para ele. E ele continuou praticando aquilo que seu pai praticava, e até pior. Jeroboão, por sua vez, foi levantado por Deus para assumir o lugar de Roboão. Só que Jeroboão, com medo de perder o povo, a Bíblia diz que ele levanta 2 bezerros de ouro. Agora eles não iam mais para o templo para adorar. Ele levanta 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. E ele diz o seguinte: não precisa mais ir lá para a igreja. Agora você pode adorar dentro de casa. Você deve conhecer algum crente assim, né? Não precisa não. Não, Jesus está dentro do teu coração. Para que ir para a igreja? Para que dar dízimo? Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Para que dar dízimo? Dízimo é do Antigo Testamento. Porque quem não quer dar, sempre vai arrumar uma justificativa para tal. Consegue entender? Quem não quer praticar, sexta-feira, reunião de oração. Eu até louvo a Deus por ontem, porque ontem tinha um número bom de pessoas. Mas muitas vezes chegávamos aqui, uma igreja de 1.000 e poucos membros. Chegávamos aqui, 6, 7 pessoas orando. Porque o povo não gosta de orar. Mas se falar assim, ó, campanha da prosperidade, a igreja está cheia. Pode ser 5 da manhã, a igreja vem. Porque a igreja foi acostumada. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa desintoxicar esse mal que tentaram colocar dentro de nós. A igreja, ela não é campanha da prosperidade. A prosperidade na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é algo natural. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ser próspero. Se não é próspero, tem alguma coisa no meio do caminho errado. E prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é ter ausência de alguma coisa. Prosperidade é você ter onde dormir, lugar para morar, ter o que comer. Isso é prosperidade. Prosperidade, eu conheço muitos homens ricos que são pobres. Eu conheço muitos homens pobres que são ricos. Porque a prosperidade não está naquilo que você tem, está naquilo que você é. Amém? Roboão tinha tudo, mas no fundo ele não tinha nada. Jeroboão, por sua vez, foi levantado para ter tudo. Mas o tudo que ele aparentemente tinha, ele deixou para trás. Porque Roboão estava preocupado em poder não decepcionar o povo. Ele queria o coração do povo, mas ele se esqueceu quem era o Deus Todo-Poderoso. Quando você vai ler a história, e o tempo é curto, quando você vai ler a história, você vai ver que Roboão, ele tem um momento em que Sisag, rei do Egito, se não me falha a memória, ele invade Jerusalém e ele saqueia tudo. Ele leva 300 escudos de ouro. Aí sabe o que Roboão faz? Roboão faz mais 300 escudos, só que agora ele não faz mais de ouro, ele faz de bronze. Porque o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. E muitas vezes ele rouba coisas valiosas na tua vida. E por mais que você tente ter de volta aquilo que você tinha, você nunca vai conseguir mais trazer de volta o valor que aquela coisa tinha para você. Você ainda está aí comigo aí? Essa noite eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração o que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Eu hoje tive um bate-papo maravilhoso com os meus amigos pastores aqui na igreja. E eu falei para eles, eu vou repetir de púlpito para vocês. O que Deus tem para a gente nesse tempo, grava isso em nome de Jesus. Depois não vem dizer para mim que eu não avisei. O que Deus tem para a gente nesse tempo é algo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou na nossa mente aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas o diabo, grava isso no seu coração, o diabo nesses dias vai criar confusão no arraial do povo de Deus. Porque só existe uma forma dele destruir aquilo que Deus tem para mim e para você, é colocando contenda. Então eu peço em nome de Jesus, que Paulo diz, quem é carnal entende as coisas da carne, mas quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. E eu estou te falando como um pastor desta casa. O Espírito Santo tem falado comigo que esses dias são dias onde nós precisamos praticar a espiritualidade. E você está entendendo o que eu estou falando, amém?
Nós precisamos ser espirituais e entender, ter discernimento de espírito para entender quando é Satanás nos atacando e quando são as nossas vontades tentando prevalecer sobre nós. É um tempo em que a igreja... E pastor, e como é que descobre isso? Não existe outro caminho, meu querido. Só existe uma forma de discernir as coisas no espírito. É joelho dobrado, é cara no pó, clamando ao Pai para que traga sabedoria e discernimento. Porque é muito fácil você lutar contra alguém que você vê, mas é quase que impossível você destruir aquele que é invisível. Você só destrói as obras do diabo se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Você clamando pelo sangue de Cristo sobre a tua vida, para que Ele possa trazer discernimento, para você ler no mundo espiritual o que está acontecendo. Você ainda está aí comigo? Eu acredito firmemente que esse ano, eu falei para você, vai ser o ano do crescimento. Eu não sei se tomou posse dessa palavra, eu tomei posse dessa palavra. Eu tomei posse dessa palavra. Eu não abro mão, é o ano do crescimento. Esse ano nós vamos crescer, mas antes de nós crescermos para cima, nós vamos crescer para baixo. Porque quando você pega uma semente, se você pudesse olhar de lado, uma terra ali, você pudesse olhar de lado, você lançar uma semente, você ia ficar assustado. A primeira coisa que você ia ver, a semente caindo na terra e morrendo na terra. Depois que ela morre, você fala assim, e agora acabou. Não, agora que começou. Porque quando a semente morre, a primeira coisa, antes do caule sair, a primeira coisa que acontece, as raízes vão penetrando. Ela vai encontrar alimento. E depois que as raízes estão bem profundas, aí ela começa a aparecer o tronco. Depois que aparece o tronco, depois do tronco ela cresce, aparecem as folhas. E depois que aparecem as folhas, é que vem o fruto. Muitas vezes nós queremos comer o fruto antes de termos profundidade em Deus. E deixa eu dizer uma coisa, toda árvore que não é profunda em Deus, é questão de tempo, e o primeiro vento, qualquer pessoa que encostar, joga no chão. Por isso que você vê muitas pessoas subindo e descendo, porque quem não tem profundidade em Deus, não consegue entender o lugar onde vai chegar. Por isso quando vem uma fofoca no meio da igreja, e graças a Deus que não acontece isso aqui. Quando vem uma fofoca no meio da igreja, eu estava conversando hoje com os pastores, a fofoca, ela quando chega em mim, ela para. Porque eu confronto na hora, eu deixo sem graça. Se eu pego alguém, falando de alguém na igreja, eu falo assim, vem cá. Pega você e pega ele que falou aqui, vem cá os dois, vem cá. Fala aí agora o que você falou para ele. Não, pastor, fala agora o que você falou para ele. Porque só existe a fofoca porque o fofoqueiro dá ouvido. O dia que você entender que vai parar em você a fofoca, não tem mais fofoca no meio da igreja. Vamos voltar para Rubão. A gente esqueceu até quem é Rubão. Vamos voltar para Rubão. Então Rubão agora, Sisaga invade o reino dele, agora leva tudo. E é triste você ver que o final de Roboão é um final que não tem tanta expressão. Foi um homem que foi levantado por Deus. A Bíblia diz, você leu para mim em Mateus 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Depois ele tem um filho chamado Abias. Ele gera, e é interessante, eu queria muito que a igreja, eu queria deixar como dever de casa para a igreja. Eu queria que você lesse em casa 1º e 2º Reis. Amém? 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 Ó, se você fizer um voto comigo, a Bíblia diz para não fazer voto de tolo. Amém? Faz um voto, não comigo, mas com o Senhor. Leia 1º e 2º Reis. Você vai perceber o tempo todo, isso vai falar muito contigo. O dia que eu comecei a estudar sobre isso, eu e o pastor Rodrigo estamos aqui combinando, a gente em breve vai lançar aqui, nós vamos dar um estudo sobre a monarquia, amém? Então nós vamos falar sobre todos os reis que passaram por Israel. Amém? Obrigado pela tua empolgação, a gente está bem feliz. A gente está preparando o estudo, a gente está feliz com o que vocês fizeram aí. Então, foi bom, né? Então assim, você vai perceber que quando um homem de Deus se levantava, a Bíblia diz assim, fulano de tal fazia o que era reto diante do Senhor. Está escrito na tua Bíblia. A Bíblia fala assim, e o Senhor entregou os inimigos nas suas mãos. Aí esse cara morre, ele se levanta o filho. Fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor. A Bíblia está escrito exatamente assim. E o Senhor, não foi o diabo,
E o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos do inimigo. Não foi o diabo, foi o Senhor que pegou o povo de Israel e entregou na mão do inimigo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Você está dizendo então que um governante, você está querendo dizer para mim então que um governante tem o poder de levar o povo para a bênção, para a maldição? Não, eu não estou dizendo, eu estou afirmando para você. Salmo 122 diz que nós devemos amar Jerusalém e orar por Jerusalém. Só que infelizmente a gente vê algumas autoridades, graças a Deus que não é no Brasil, aplaudindo o Hamas e odiando Israel. Aí eu pergunto para você, você acha de verdade, Deus não muda a sua essência? Você pode até não concordar comigo, eu não estou preocupado com o que você está pensando. Eu estou preocupado de falar a verdade. Você acha de verdade que Deus diz para nós abençoarmos Jerusalém, Israel, que é a capital do mundo? Quando você vai olhar Israel, é do tamanho de Sergipe, é um pontinho, bem no meio do mundo. A Bíblia diz que tudo começou ali, tudo vai terminar ali. Você acha de verdade que Deus diz que a gente tem que amar Israel e a gente vai odiar Israel? Você acha que a bênção de Deus está sobre a gente? Claro que não. Claro que não. Pastor, então como mudar esse quadro? 2 Crônicas 7,14. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. É um Deus todo poderoso. Ele não é poderoso, ele é todo poderoso. Temos que orar pelo Brasil. Uma palavra foi liberada sobre o Brasil, que o Brasil seria o celeiro do avivamento. Não sei se você crê nisso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pastor, como tem certeza? Porque eu acredito em Deus. Mas a Bíblia não fala sobre isso, mas eu creio nas profecias. Eu acredito em homens de Deus, profetas de Deus, homens que foram conceituados, né, como Billy Graham e outros, que liberaram uma palavra de que o Brasil seria o celeiro do avivamento. E eu creio nisso, e eu quero fazer parte desse projeto. Já falei para vocês, se o avivamento vier na igreja do amigo aqui atrás, eu saio daqui correndo e vou lá congregar na igreja dele. Peço para ser obreiro lá. Porque a gente precisa entender o seguinte: o avivamento não é um monopólio de uma só pessoa. Amém? É de uma igreja verdadeira que está disposta a lutar contra os seus valores pessoais em troca daquilo que realmente é real para Deus. O Senhor tem uma obra para fazer na igreja, e essa obra só vai acontecer o dia que a igreja estiver preparada para receber. Por isso, quando você vier para o culto, eu te peço em nome de Jesus, quando você entrar para aquelas portas, esqueça quem você é, desliga essa porcaria aqui, se conecta com Deus e fica aguardando Ele falar com você. Senhor, eu só preciso de uma palavra. Senhor, eu só preciso de uma palavra. Senhor, eu estou vivendo um momento difícil, eu só preciso de uma palavra. Senhor, eu só preciso de uma palavra. E de repente uma palavra é liberada. Uau, uau, pega aquela palavra e enfia dentro do coração, come a palavra e não abre mão dela. As coisas são transformadas na tua vida. As coisas são transformadas na sua vida. Chegou no momento em que a igreja Belém Church, ela vai entrar num nível em Deus, e eu creio assim, eu profetizo em nome de Jesus, um momento onde a igreja vai buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. A igreja vai orar e vai buscar, o Senhor vai nas madrugadas, vai te acordar, você não vai entender nada, você vai perder o sono nas madrugadas, mas não é para você ter insônia não, é para Ele falar contigo. Vão ter momentos que você vai para o teu quarto de oração e fala assim: pastor, eu não tenho força para orar. Não preciso orar, só ouve. Senhor, eu só quero ouvir a tua voz. E o Espírito Santo, bota uma música baixinha, o Espírito Santo vai invadir aquele lugar, vai começar a ministrar no teu coração, vai te dar ideias. Eu e você só precisamos de ideias. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei: cara, eu não sei porquê, mas eu sinto que Deus está me dando uma ideia nesses dias. Deus já me prosperou muito na vida, mas eu acredito, eu recebi uma palavra que eu vou ser mais próximo que eu já fui até hoje. Eu quero simplesmente uma ideia. Eu só preciso de uma ideia. O dono do Uber não tem um automóvel dele. O dono do iFood não tem um restaurante dele. Ele só teve uma ideia, e quando ele colocou a ideia dele em prática, buf, ele se tornou bilionário. A gente só precisa de uma ideia. É uma ideia. Não são duas nem três. É uma ideia. Eu creio que chegou um tempo de Deus levantar a igreja. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu. Antigamente, é triste você falar isso, mas é uma realidade. Antigamente não tinha internet. As igrejas, os pastores viviam das ovelhas.
Viviam no bom sentido, tá? Você vai me entender. Vivia do dízimo e da oferta das ovelhas que congregavam na igreja. O grupo da igreja que o pastor assim, cuidava eram as ovelhas que abençoavam a obra dele. Mas hoje não. Hoje você tem uma palavra, você libera uma palavra. A internet leva a tua palavra a alcançar milhões de pessoas. Aí você vê pessoas lá do outro lado do mundo ofertando na igreja aqui no Brasil. Só a internet pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Pô, a gente tem uma obra grande para fazer. A gente ainda nem pagou o terreno, mas tem uma obra grande para fazer. Pastor, você não tem medo? Não, não tenho nem um pouquinho de medo. Da onde vai vir dinheiro? Eu não sei de onde vai vir. Eu sei que vai vir de algum lugar. Como assim, pastor? Eu já escutei testemunho de um irmão que estava viajando. Fato real. Um irmão estava viajando, morava nos Estados Unidos, estava viajando no Nordeste. Chegou lá, resolveu entrar numa igreja. Era crente, resolveu entrar numa igreja. Quando chegou lá, o pastor da igreja estava fazendo uma campanha e pediu para cada um da igreja botar o nome no papel e dizer quanto é que ia dar de oferta. Aquele homem se sentiu tocado por Deus. Deus falou assim: paga o terreno para ele. Um homem rico, paga o terreno para ele. Aquele homem falou: não é possível. Paga o terreno para ele, que sou eu que estou mandando você pagar. Ele pegou um papel, escreveu no meio e falou assim: pastor, no final do culto fala comigo. No final do culto o pastor chegou para ele lá e falou assim, conversou com ele e falou assim: quanto é que você precisa, pastor, para comprar o terreno? Ah, eu preciso de tanto. Pastor, me dá o número da conta da igreja. Aí amanhã está na conta da igreja. Deu o dinheiro todo para pagar. Esse homem saiu do Nordeste e voltou para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, um dia ele orando, Deus falou com ele assim: de que adianta pagar a igreja se eles não têm condições de construir? Vai lá e constrói para ele. Como assim? Vai lá e constrói para ele. Pastor, eu estava aqui orando, o Senhor falou comigo: quanto é que você precisa para construir a igreja? Ah, preciso. Quanto é que você precisa? Tanto. Pastor, estou fazendo não sei se era Pix ou TED. Estou transferindo aí para a igreja. E a igreja ficou de pé. Sabe por que a igreja ficou de pé? Porque não era o propósito do pastor da igreja, era o propósito de Deus na terra, para tocar naquele povo. Você consegue entender isso ou não? O grande problema é que a igreja tem uma mente muito pequena. A igreja, quando olha, ela olha para um projeto do pastor Léo. É verdade, se for o meu projeto, deixa eu te pedir uma coisa: se o projeto for meu, não dá R$1. Que é isso, pastor? Estou te pedindo em nome de Jesus, não dê R$1. Mas você pode ter certeza que mesmo você não dando R$1, a igreja vai estar lá. Porque não é meu projeto, o projeto é dele. O projeto não é para que as pessoas vejam que é uma igreja linda. O projeto é para que famílias, assim como muitas já entraram, e eu consigo ver o rostinho de cada um de vocês, como muitas entraram aqui destruídas, estão sendo restauradas, muitas outras famílias vão entrar naquele lugar e serão completamente transformadas. Deus só está buscando na terra homens de verdade. Glorifica o Senhor. Roboão, ele começou adorando a Deus. Final da história de Roboão, depois você lê 1 Reis 14, 21. Aí, Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos de Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais um motivo para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares, preste atenção nisso. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses, e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra. Levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Zerá para adorar. E havia também homens e mulheres, preste atenção, que serviam como nestes lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisague, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisague levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. E no 31, Roboão morreu
e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu pai, o seu filho Abias, ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O final da história desse homem foi péssimo. Por isso a palavra de Deus diz em Eclesiastes que o problema não é começar, o problema é terminar. Começar, muitos começam bem. Eu falei no outro dia aqui, quando aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim: ei, bom mestre. Ele fala assim: bom? Por que tu me chama de bom, se bom só é o Pai? Só que quando a gente vai ler a palavra, no final, a Bíblia diz assim: ei, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por que no final ele chama de bom? Porque bom não é quem começa, bom é quem termina. Bom aparentemente todos nós somos, mas o que vai determinar se de fato somos bons, não é o que nós estamos fazendo agora, é se nós vamos permanecer no caminho, independente das tribulações que nós venhamos enfrentar. Jesus chega por cima assim: entra no barco, nós vamos atravessar para outra margem. Jesus não diz: vamos tentar atravessar. Entra no barco, que nós vamos atravessar para outra margem. Jesus está dormindo. Os ventos são fortes, a tempestade está grande. Jesus está dormindo, porque ele não disse: vamos tentar atravessar. Nós vamos atravessar para o outro lado. A única coisa que eu e você precisamos não é que o Senhor nos livre das tempestades, mas é que Ele simplesmente esteja dentro do nosso barco. Não precisamos, porque as tempestades, a Bíblia diz que os dias maus são para todos. Só que Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz que nos últimos dias nós veremos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aquele que é de verdade e aquele que é de mentira. Que o Senhor essa noite Ele possa falar ao teu e ao meu coração e nos revelar através do exemplo de Roboão, filho de rei, bilionário, mas não cumpriu o propósito. Teve 18 mulheres, 60 concubinas. Andava com certeza absoluta com os melhores ouros da sua época. As pedras preciosas adornavam seu corpo. Mas um homem que não entendeu nada para o que foi chamado. Um homem que poderia ter mudado a história da sua geração. Ah, mas pastor, mas o pai dele... Não importa. O que o meu pai fez não determina quem eu vou ser. O que você viveu no passado não determina o que você vai viver no futuro. A decisão que você tomar vai determinar aonde você vai chegar. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe nesse dia. Que a glória do Eterno invada a tua casa. E que o temor, grava isso no seu coração, que o temor ao Senhor seja o princípio da sabedoria na tua vida. O que falta para o crente nos dias de hoje é temer a Deus. Que o Deus te abençoe. Leva-nos para os nossos lares, meu Pai, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz. Que Deus te abençoe. O carnaval está chegando. Eu quero ver você adorando ao Senhor e não perdendo o teu tempo olhando para aquele negócio chamado televisão e rebolando dentro de casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.